Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Trocando Ideias. Que bom que estamos juntos. O tema da nossa aula de hoje é o tempo. E você, já se perdeu no tempo? Já se viu completamente atrapalhado com a contagem do tempo? Mas como assim, professor? Se perder no tempo isso? Vou falar hoje para você sobre o tempo histórico e o tempo cronológico. Se você está curioso, fique aí, não saia daí, essa aula é para você. Mas antes, já vai curtindo o canal, já vai se inscrevendo e fazendo aí, ativando o sino de notificações, porque isso é importante e a gente deixa para fazer depois, acaba esquecendo. Pois bem, tempo histórico e tempo cronológico. O estudo da história é um estudo fascinante, ele é feito dentro de temporalidades. O grande historiador Mark Bloch, lá no início do século XX, escreveu que a história é a ciência do homem no tempo, ou seja, a ciência que estuda os feitos humanos através do tempo, os feitos humanos dentro do tempo. Então o tempo é extremamente importante para o estudo da história, para você que é curioso, que gosta, que está me acompanhando aqui no canal, está aprendendo. Então a aula de hoje é fundamental para que possamos aprender outras coisas, porque por vezes nos deparamos com a seguinte situação: estamos no ano de 1475, que século é? E a gente dá aquele nó na cabeça. Então entender essas temporalidades é importante e a gente vai analisar isso no vídeo de hoje, essas temporalidades. Eu gostaria de começar com o tempo histórico. Vamos falar um pouquinho à frente sobre o tempo cronológico. O tempo histórico, ele é o tempo para o historiador que se processa dentro de uma série de variáveis. Ele é bastante complicado para a gente entender o tempo histórico, porque ele leva em consideração uma série de fatores. Primeiro, que não há uma única história. Nós temos a história econômica, a história social, nós temos a história das mentalidades, nós temos a história política. Então todos esses fatores, todos esses campos da história, eles vão somar-se para que possamos ter fazer uma análise mais crítica e mais coerente da realidade. Então, por que eu falo realidade? Porque todo estudo da história ele parte da nossa realidade. A história ela parte do presente. O próprio Mark Bloch, em seu livro Apologia da História ou o Ofício do Historiador, ele diz que a investigação histórica ela parte do presente, porque ela parte de uma inquietação do presente, dos homens do presente, tentando entender esse presente. Ele vai recorrer ao passado. Conhecendo esse passado, ele vai tirar conclusões que vão ser importantes para a compreensão do presente. Portanto, esse é o tempo histórico. O tempo histórico ele se processa em múltiplas temporalidades. O que quer dizer isso, professor? Que mais um termo novo, múltiplas temporalidades? Isso mesmo. Quer dizer que há vários tempos em um tempo só. Mas como assim? E a gente precisa recorrer ao Fernand Braudel. Fernand Braudel foi um escritor do início do século XX que se debruçou na compreensão dessas múltiplas temporalidades. Para Fernand Braudel, não há... a história ela se processa, ela ocorre em tempos múltiplos, na curta duração, na média duração e na longa duração. Ou seja, eu estou no instante, o momento do hoje. Isso é curta duração. Os acontecimentos que eu estou vivendo são acontecimentos de curta duração. Se eu me distanciar um pouco para, sei lá, 5 ou 100 anos atrás, eu estaria vivendo ou estudando, vivendo jamais, mas eu estaria estudando acontecimentos de média duração. E se eu me distanciar mais para 1000 anos, enfim, eu estou vivendo ou estou estudando acontecimentos de longa duração. Esses estudos de média, ou de curta, média e longa duração, são importantíssimos. Vejamos o que está acontecendo no Brasil hoje. Estamos vivendo uma pandemia em escala global. O mundo está mobilizado no combate ao coronavírus e o Brasil não é diferente. Mas há um agravante aqui no Brasil, porque além de estarmos vivendo a pandemia do coronavírus, estamos vivendo uma crise também política e uma crise, de certa forma, institucional. As instituições elas estão aí se arranhando, né? Nós temos aí o governo federal criticando o Congresso Nacional, criticando o Judiciário, e nós temos a população em volta também, de alguma maneira mobilizando-se ou a favor ou contra. Então nós temos uma série de fatores aí que estão se fundindo para uma realidade brasileira. Bom, estudar esses fenômenos, isso é muito complicado na curta duração. Eu acredito que a futuro, os historiadores que virão depois terão mais ferramentas para entender esses acontecimentos que estão ocorrendo hoje aqui no Brasil, e a partir do distanciamento, ou seja, numa média duração, numa longa duração, é que vai se entender os desdobramentos desses acontecimentos aqui no Brasil. Vai se entender como que a política vai se comportar, vai se entender como que a economia ela vai se comportar, como que ela vai resistir,
vai se entender como que o comportamento ele vai ser modificado, como que as mentalidades elas vão sofrer. Então todas essas histórias elas vão se misturar e numa longa ou média duração a compreensão delas vai ser bem mais coerente. Por isso que toda opinião que o historiador emite no presente precisa ser uma opinião fundamentada em um conhecimento do passado, em algum fenômeno do passado que vai nos ajudar a entender os processos que estão se desenrolando hoje. Portanto, falar em desigualdade social, você falar em discriminação e preconceito, você falar em ditadura militar, você falar em fascismo, tudo isso é preciso que haja um conhecimento prévio desses fenômenos, desses fatos do passado, e que haja uma adequação, uma comparação, e que haja, a partir de fontes históricas confiáveis, uma análise para que você possa emitir uma opinião concreta sobre os fatos que estão ocorrendo hoje. Então, isso é o tempo histórico. É um tempo que requer um conhecimento mais aprofundado para que ele seja estudado sem anacronismos e sem cometer maiores erros. Bom, agora o tempo cronológico. O tempo cronológico é o que a gente pretende abordar numa perspectiva de ajudar você, enquanto estudante ou curioso, a se encontrar no tempo. Então, primeiro entender que para o historiador o tempo é extremamente importante, tanto o tempo histórico, que é o tempo que eu acabei de falar, onde a mudança de estruturas, essas mudanças nas estruturas acontecem bem lentamente, por isso a gente precisa de um distanciamento. Aí eu já visto a história de longa duração, média duração e curta duração. Já o tempo cronológico, ele é a datação, ele é a medição. O nosso tempo, ele é medido, ele é contado a partir do nascimento de Cristo. Então, isso para os ocidentais, para a nossa história, que tem ali a sua grande influência europeia, porque se considerarmos outros calendários, nós temos o chinês, que tem uma outra maneira de contar, de uma maneira diferente. Então, e nós temos os cristãos, que contamos o tempo a partir do nascimento de Cristo. E então, nesse sentido, a história ocidental é dividida em antes de Cristo, depois de Cristo. E aí, quando a gente vai sinalizar os acontecimentos que ocorreram antes de Cristo, precisamos colocar ali a sigla AC. E depois de Cristo, a sigla DC. Mas os acontecimentos que ocorreram aí depois de Cristo dispensam a sigla DC, porque já fica subentendido. Uma outra característica é que, para contarmos o tempo no nosso calendário cristão e na nossa datação histórica, a gente precisa considerar a contagem a partir do evento. O evento, para nós ocidentais, é o nascimento de Cristo. Ele marca o início do século I e que vai ser contado a partir do ano 1. Portanto, ano 1 da era cristã marca o nascimento de Cristo e a gente conta o século I. Então, do ano 1, depois do nascimento de Cristo até o ano 100, o que nós teremos? Teremos o século I. A partir do ano 101, já conta-se o século II. Na prática, fica fácil você fazer ter um entendimento claro disso. Então, um século é um período de 100 anos, assim como uma década é um período de 10 anos. E sempre contado a partir do 1. Uma década começa no ano 1 e vai até o ano 10, o ano 11 já é a segunda década e vai até o ano 20 e assim sucessivamente. Um século vai do ano 1 até o século 100, do ano 101 até o ano 200 é o segundo século. Na prática você acrescenta sempre 1, mas isso só vale para os anos terminados em 00. Um exemplo, 1450, esse é o ano. Que século é? Então eu vou retirar o 50, vou ficar com o 14 de 1400 e vou acrescentar 1. Então 14 mais 1, 15. 1450, portanto, século XV. Para os anos terminados em 00, não se aplica. O ano de 1400, por exemplo, ele não é, ele está encaixado aí, ele está identificado como o século XIV, porque você vai somente desconsiderar os dois últimos algarismos sem precisar somar com mais um. E aí fica claro a gente entender. Lembrando que os séculos, eles são datados em algarismos romanos, é preciso que você tenha essa tabela, essa lista fechada aí na sua cabeça, estuda os algarismos romanos para que você possa ter uma compreensão e identificação melhor. Espero que eu tenha ajudado, que você tenha conseguido se localizar aí na história. Tenha uma linha do tempo, a linha do tempo é sempre interessante para que você tenha aí nos seus estudos uma forma de visualizar a partir da arte, né, a partir do gráfico, a partir de um modelo, para que você consiga fazer as suas análises, os seus estudos aí. Espero ter ajudado. Estaremos juntos no próximo Trocando Ideias com mais uma aula aqui para você. Assine o canal se você gostou e compartilhe nas suas redes sociais. Até a próxima.